Existem muitas coisas na vida que nos trazem prazer, alegria ou contentamento. Eu acredito que a maioria dos que aqui estão sentem profunda alegria em viajar e conhecer alguns lugares que primeiro nós ficamos deslumbrados nos cartões postais, antigamente, hoje pelas imagens da internet ou TV, até que temos a oportunidade de nos deparar com a beleza daquele lugar, olhando com os nossos próprios olhos. Dentre os lugares que Deus me deu a oportunidade de conhecer, certamente o que eu tive maior alegria e fiquei mais deslumbrado foi e conhecem bem, o Taj Mahal. Um monumento belíssimo, considerado pela Unesco em 1990 como patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade, e em 2007 ele foi anunciado como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Eu estive lá em 2010 e eu fiquei, irmão, simplesmente deslumbrado com tanta beleza, com tanta riqueza, um monumento feito todo de mármore, em 1632 até 1653, construído por 20 mil homens. O que alguns talvez não saibam é que o Taj Mahal, na verdade, foi construído como um mausoléu. Quando o imperador Shah Jahan, ele perde uma das suas esposas, Arimudam Banu Bangan, é um nome indiano, mesmo tendo mais de uma mulher, ela era a mais amada, era o centro das suas afeições. E quando ela dá à luz ao 14º filho do casal, ela então morre no parto, e aquele homem, com uma dor tão profunda, ele decide construir este mausoléu, este monumento, exatamente onde ela fora sepultada. O que para mim, daquilo que eu vi, é a obra arquitetônica mais bela feita pelos homens, e me deixou tão contente, tão extasiado. Na verdade, para este homem, era fruto da sua maior tristeza, da sua maior dor. Era a expressão da maior saudade e falta que ele sentia em seu coração. Alguns historiadores contam que, estando ali, mesmo diante de tanta beleza e pedras preciosas que cobrem aquele mausoléu, ele sentia uma saudade que lhe deixava triste e reflexivo. Isso nos deixa claro que é possível, pode tirar a imagem, querida, é possível você estar nos lugares mais belos, suntuosos e confortáveis deste mundo e ainda assim não ter contentamento. A beleza estética e física e conforto do lugar onde você se encontra não é necessariamente sinônimo de satisfação na vida. Mas também é possível algumas pessoas, mesmo estando nos lugares mais inóspitos, terríveis e afligidos pelas circunstâncias, e ainda assim terem um coração alegre e contente. Quem nos contará essa história é um servo de Deus que exemplificou como ninguém o que é viver uma vida de contentamento. Um homem que descobriu o contentamento cristão. E eu os convido a irmos para a nossa última mensagem na preciosa carta de Paulo à igreja em Filipos, Filipenses capítulo de número 4, nós leremos a partir do verso 10 e descobriremos na palavra de Deus, acharemos na palavra de Deus, através da vida de Paulo, a descoberta do contentamento cristão. Filipenses capítulo de número 4, certamente a passagem mais conhecida desta carta, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Juntos, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos ler juntos o 19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração através da Escritura Sagrada. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos porque o Senhor é digno de louvor. E nesta hora em que nós nos debruçamos no texto sagrado, não nos interessa, Senhor, ouvirmos nenhuma outra voz que não seja a tua, que não seja o teu Espírito falando aos nossos corações e nos ensinando, Senhor, dentre tantas as alegrias que o Senhor tem nos permitido provar nesta vida, a descobrirmos, Senhor, o contentamento que vem de ti e a aplicarmos este em todos os momentos da nossa existência. Nós oramos com profunda gratidão, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando nós voltamos para essa preciosa carta, os irmãos que caminharam conosco nessa jornada se lembram muito bem que essa é uma das cartas de Paulo que ele escreve na prisão, no seu primeiro aprisionamento em Roma. E além de agradecer a oferta, que nós iremos falar com bastante detalhes nesta mensagem, Paulo traz uma série de instruções, de orientações àquela igreja, que era uma igreja muito virtuosa, era uma igreja com diversas qualidades. Ele exorta aqueles irmãos à perseverança, à comunhão, à união. Ele exorta estes irmãos a viverem uma vida de estabilidade espiritual num mundo tão instável. Essas foram as duas últimas mensagens que nós ouvimos. Agora, de fato, Paulo irá terminar a sua carta. Em nenhum outro momento, Paulo traz questões tão pessoais e tão íntimas na carta, como nestes versos que nós acabamos de ler, dos versos 10 até o versículo de número 20. Aqui ele traz o agradecimento, aqui ele abre as suas entranhas, ele desnuda o seu coração e expressa toda a sua gratidão pelo cuidado de uma igreja que era financeiramente pobre. Era uma igreja desprovida comparando-se à igreja de Corinto, mas que na pobreza superabundou em generosidade e em atenção para com aquele apóstolo. E mesmo ali naquela prisão, em todos os capítulos nós vimos que Paulo exorta aquela igreja a alegrar-se no Senhor. E neste capítulo ele demonstra que o contentamento não era apenas uma virtude, mas antes de tudo um mandamento. Nós vimos no versículo 4, quando ele exortou a igreja novamente dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Em todos os capítulos ele traz essa orientação, e no fechamento da carta ele então diz: olhem novamente para mim. Porque talvez as pessoas, quando estão encorajando outras em momentos difíceis da vida, chegam a pensar: bem, se ele estivesse passando ou ela estivesse passando pelo que eu estou vivendo, talvez essa pessoa não diria o mesmo.
Ninguém poderia falar isso de Paulo, porque ele estava no momento mais extremo da sua existência, em termos de dificuldades, e no momento de dor muito mais profunda do que o que aqueles crentes em Filipos passavam. Mas ainda assim, nessa situação extrema, ele demonstra que aqueles cristãos precisavam descobrir o segredo, o mistério. Se os irmãos observarem, no versículo de número 12, ou melhor, no verso 11, ele declara: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. O verbo contente no original, a palavra aukes, era uma palavra muito comum no pensamento grego, utilizada pelos estoicos, aqueles que buscavam o isolamento relacional para uma vida de verdadeira satisfação. Para os estoicos, eles diziam: para que você tenha contentamento, você precisa adquirir total indiferença às circunstâncias ao seu redor. Então se isole de tudo, se isole de todos, e nessa vida de isolamento você terá satisfação na meditação. De modo que, se algo acontecer com alguém que era muito próximo a você, o segredo é dizer: eu não me importo. Não é esse tipo de contentamento que Paulo está falando, que ele descobriu o segredo. Não é um contentamento que é fruto da indiferença ou da frieza relacional. Era um contentamento que emanava da sua própria comunhão, da sua intimidade com Deus. E ele está demonstrando àqueles crentes: olha, eu descobri o segredo de viver contente. Ele está falando de um contentamento para muito além das circunstâncias que poderiam ser vividas, ou serem vividas. Como Paulo disse no capítulo 4, e nós vimos, irmãos, no verso 7, verdadeiramente a paz de Deus foi o seu porto seguro, a paz que excede todo entendimento. Verdadeiramente o Deus da paz guardou o seu coração, como ele disse: o Deus da paz será convosco. Certamente este homem, mesmo numa prisão, ele não estava ansioso. Nós vimos que a ansiedade é um tipo de estrangulamento emocional, que rouba toda e qualquer capacidade de viver tranquilamente. Paulo não tinha ansiedade no seu coração, ele tinha plena paz, ele tinha o Deus da paz, mesmo estando algemado a 2 soldados romanos. Portanto, se nós pudéssemos perguntar a este homem: Paulo, nos ensine, afinal de contas, qual é o segredo para uma vida de contentamento, este contentamento que vem do próprio Cristo? Ele nos mostra, irmãos, no versículo de número 10, e nós podemos provar a beleza do contentamento cristão quando nós fundamentamos a nossa vida numa confiança inabalável na providência de Deus. O contentamento cristão começa com uma confiança inequívoca no governo providencial de Deus. Olha o que ele diz no verso 10, presta atenção uma vez mais: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E daí é importante os irmãos se situarem novamente. Desde que Paulo fundou esta igreja, e nós vimos no início das mensagens, lá no capítulo 16 de Atos, quando Deus, na segunda viagem missionária, agora com Paulo e Silas, o faz passar a Macedônia numa intervenção sobrenatural. Ele chega ali, Deus alcança uma mulher chamada Lídia, aquela mulher tem o seu entendimento aberto, outros se convertem, uma jovem possessa de demônios se converte, é liberta pelo Senhor, um carcereiro se converte, Deus manda um terremoto. Irmãos, o início desta igreja foi algo glorioso.
O início desta igreja teve a manifestação do poder e de ações extraordinárias de Deus, como poucas igrejas relatadas no livro de Atos dos Apóstolos. Deus realmente operou de um modo maravilhoso. Mas desde que isso aconteceu, até o registro dessa carta, passaram-se 10 anos. E em 10 anos muita coisa acontece, não? Onde você estava há 10 anos atrás? Como era a sua vida? A minha era completamente diferente do que é hoje. Eu estava do outro lado do mundo, no Japão. A vida deste homem em 10 anos muda drasticamente também. Paulo não está mais em suas viagens missionárias, ele não está mais desbravando, ele não está mais plantando igrejas, ele não está mais treinando líderes, e era o que Paulo mais amava e gostava de fazer. Existem coisas que nós fazemos porque temos a obrigação de fazer, mas detestamos. Existem coisas que nós fazemos até sem muita dificuldade, e existem coisas que nós somos apaixonados e fazemos com maior prazer, e que se tirarem isso de nós, nos tiram um pedaço. Se existe algo que este homem tinha profunda paixão por fazer, era plantar igrejas e fazer expandir o reino de Deus, e de repente agora este homem está preso. Nós vimos que Paulo, ele está tranquilo. Ele está tranquilo numa prisão, e numa prisão domiciliar, onde o Império Romano não provia aos seus prisioneiros alimento, eles tinham que trabalhar para ter o seu próprio sustento. Então Paulo, de uma prisão, ainda tinha que trabalhar para ter o pão sobre a sua mesa. Era um momento de extrema pobreza e necessidade. 10 anos de silêncio, 10 anos sem qualquer contato, até que chega um diácono, chamado Epafrodito, trazendo a oferta para aquele homem. Paulo poderia estar amargurado, Paulo poderia estar tomado por tristeza e depressivo, dizendo: todos se esqueceram de mim, todos me abandonaram. As pessoas às quais eu treinei, ensinei nas igrejas, ninguém veio até mim. Epafrodito não encontra um Paulo amargo, Epafrodito não encontra um Paulo vítima das circunstâncias, ele encontra um homem contente, que expressa profunda gratidão ao receber aquela oferta. E a consciência do governo providencial de Deus era tão grande, irmãos, que ele diz: olha, eu me alegrei sobremaneira no Senhor. Não foi na oferta em si, porque vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Nós vimos que há 10 anos atrás, essa igreja, quando ele sai de Filipos e vai em direção a Tessalônica, ela dá quantas ofertas para que ele plantasse a igreja em Tessalônica? 2 ofertas. Nenhuma outra igreja. Esta igreja já havia abençoado o ministério de Paulo há 10 anos atrás, e agora, na profunda necessidade, 10 anos depois, chega a oferta por Epafrodito. Ele diz: olha, vocês renovaram, mas não se preocupem, eu não estou amargurado. Não é que vos faltava o cuidado, não é que nesses 10 anos que vocês não fizeram nada, vocês deixaram de se importar, mas vos faltava oportunidade. A palavra oportunidade no original grego é a palavra kairos, que é a mesma palavra utilizada para tempo. Existe a palavra cronos, que é o tempo cronológico que nós contamos em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E existe a palavra kairos, que é o tempo que não pode ser contado, que é o tempo de Deus, o tempo das estações de Deus, dos propósitos de Deus. Paulo, portanto, está dizendo: olha, queridos, vocês tinham sim cuidado em vosso coração, mas faltava o kairos de Deus para que este cuidado fosse manifesto, faltava o tempo exato de Deus. Paulo era um homem que tinha plena consciência de que todas as coisas na vida daqueles que servem a Cristo florescem no determinado tempo estabelecido por Ele.
A confiança que este homem tinha no governo soberano de Deus era algo tão firme, era algo tão sólido, que mesmo quando aqueles mais próximos simplesmente não faziam nada, não havia espaço para amargura, para ressentimento e para lamento no seu coração. Ele sabia que o tempo de Deus já estava determinado para todas as coisas. Eu já citei isso aqui em outros momentos, mas eu gosto sempre de lembrar quando o Dr. MacArthur diz que a providência é um milagre de Deus maior do que o próprio milagre. Porque enquanto no milagre Deus vem e intervém, Deus podia simplesmente, como fez no deserto, mandar o maná e o pão do céu para o povo numa ação extraordinária. Ele fez. Mas nem sempre Deus opera por meio do milagre. Tantas vezes Deus opera por meio da providência, quando Ele usa causas secundárias, circunstâncias, pessoas, coisas para cumprir o seu propósito. E daí o Dr. MacArthur diz que a providência é um milagre maior do que o próprio milagre, porque Deus pega 10 bilhões de possibilidades e escolhe uma única, para que aquela possibilidade vá de encontro à sua necessidade e cumpra o seu propósito. Deus usa um diácono improvável para se dispor, chamado Epafrodito, e dizer: olha, eu vou levar essa oferta. Alguém se lembrou, alguém soube que Paulo estava necessitado. Eles então se reúnem e mandam esta oferta. Aquele homem adoece, quase morre, e chega lá no momento da maior necessidade. Contentamento começa, irmãos, quando nós olhamos para tudo aquilo que acontece em nossas vidas, por mais bagunçado que esteja, ou bagunçada que esteja, e nós conseguimos enxergar que Deus está agindo em todas as coisas por meio do seu governo providente. Mesmo quando este governo providente usa o abandono, usa o esquecimento ou usa a própria inveja, como foi no caso dos irmãos de José. Vocês lembram como ele foi parar no Egito? Vocês se recordam o que aconteceu? Quantas conspirações, quantas tramas, quantas mentiras, quantas dores, até que finalmente ele chegasse no palácio de Faraó. Mas foi depois, irmãos, de muitos anos, 21 anos, que lá no capítulo 45 de Gênesis ele diz: olha, aos seus irmãos, não fiquem irritados contra vocês mesmos, porque não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi o próprio Deus, para a conservação da vida. Nós precisamos, irmãos, crer nessas verdades. Charles Spurgeon, ele contou uma história que um pintor famoso trabalhava numa plataforma elevada na Catedral de St. Paul, em Londres, na restauração. Enquanto ele examinava a sua obra, ele caminhou lentamente para trás para vê-la num ângulo mais abrangente. À medida que ele foi se afastando, ele chegou perto do topo daquela catedral, do alpendre, para cair. Um dos seus ajudantes, vendo o perigo iminente, ficou com medo de gritar, e aquele artista então se assustar e dar aquele meio passo que faltava. Ele então tem a ideia de pegar um pincel que estava em sua mão e sujar aquela pintura que ele estava restaurando. Aquele artista então vem caminhando para frente com ira no coração para chamar a atenção do seu ajudante por ter manchado aquela obra que ele estava restaurando com tanto carinho, com tanto amor. Aquilo que enfureceu o pintor foi então a sua salvação. Nossas aflições, irmãos, tantas vezes são fruto das misericórdias de Deus, nos livrando de situações e perigos que a nossa mente não consegue mensurar e os nossos olhos não conseguem enxergar. Por mais que as circunstâncias adversas de Paulo lhe tirassem do lugar de onde ele tanto amava,
Deus sabia com plena perfeição os perigos dos quais Ele queria livrá-lo e aquilo que Ele queria transformar na vida daquele homem. Mas ao olharmos para esse texto, irmãos, nós devemos nos perguntar: o quanto nós temos de consciência e contentamento na soberania de Deus? Nós afirmamos que Deus é soberano, nós cantamos que Deus é soberano, nós oramos que Deus é soberano, nós declaramos que Ele governa todas as coisas em nossas vidas, mas o quanto isso te traz alegria no coração? O quanto nós conseguimos exultar e entender que Deus está agindo no seu kairos, dizendo sim, ok, eis aqui o que você tanto deseja, ou dizendo não, eu não te darei isso, ou simplesmente silenciando e nos deixando reticentes acerca da sua vontade. Nós precisamos nos alegrar em qualquer um destes cenários, porque sabemos que Ele é bom e Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Amém? Uma segunda verdade que Paulo nos mostra aqui, acerca, irmãos, da descoberta do contentamento, ela se manifesta em nossas vidas, quando nós aprendemos a viver satisfeitos com o necessário. O contentamento cristão, ele se torna algo palpável em nossas vidas, quando nós aprendemos a viver com o necessário. Veja o que ele diz no verso 11, uma vez mais. Ele declara: digo isso não por causa da pobreza. Vamos ler juntos? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eis um homem com mais de 30 anos de ministério experimentado. Vocês lembram do background de Paulo? Vocês lembram que ele era um homem de pedigree, cidadão romano, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, formado aos pés de Gamaliel, diferente dos outros apóstolos, como Pedro, Tiago e João, que eram simples pescadores. Não, Paulo tinha sangue azul. Mas Deus o escolhe de um modo extraordinário, inimaginável. A igreja primitiva fica temorosa, mas o Senhor diz: olha, ele é para mim um vaso escolhido, eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus o escolhe, e ali ele começa a viver uma vida de fé, de dependência em Deus, mas em muitos momentos da vida provar da abundância do Senhor. Afinal de contas, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Senhor é dono de todas as coisas. E Paulo deixa muito claro na sua experiência àquela igreja em Filipos, que ele provou de muitas bênçãos e da fartura do Senhor em sua existência, assim como a igreja de Corinto era uma igreja próspera financeiramente, assim como a igreja em Laodiceia era uma igreja próspera financeiramente. Nós olhamos ao longo da história tantas vezes Deus prosperando o seu povo financeiramente. Deus fez Israel habitar numa terra que manava leite e mel, numa terra de abundância. Deus deu a Salomão não apenas sabedoria, mas deu a este homem riquezas que sobrepujava a todos os demais reinos. E eis um homem que também havia experimentado isso, mas descobriu que na riqueza em si, ele não poderia colocar o seu contentamento. Por quê? Porque ela é instável e transitória. E o próprio Salomão, no capítulo de número 2 de Eclesiastes, depois os irmãos podem perceber, ele retrata com clareza, de modo palpável, como a riqueza material, ela não pode trazer completude e contentamento ao coração do homem. É digno de nós lermos juntos. Eu peço para os irmãos abrirem rapidamente em Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes 2. Veja o que este homem
multimilionário, ele declarou. Eclesiastes 2, a partir do verso 4, ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Vamos ler juntos? E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eis o resultado da alegria e do contentamento do homem que coloca a sua felicidade no materialismo humanista. Aqueles que acreditam que o contentamento e a satisfação plena está em conquistar, em obter, em ter mais. Salomão chega a dizer: nada, absolutamente nada do que pediram os meus olhos eu neguei. Eu simplesmente me entreguei avidamente. Ele diz: olha, era tudo vaidade. Era tudo como correr atrás de um vento. Quando nós deixamos de enxergar as riquezas como dádivas de Deus, elas se assenhoram do nosso coração e nos escravizam, e nos roubam um verdadeiro propósito de vida e de existência. Quando nós a enxergamos ou as enxergamos como presentes de Deus, nós iremos desfrutá-las sabiamente, como bons mordomos, nos alegrando naquilo que Deus nos permite viver, mas não morrendo e perdendo o prazer da vida quando elas deixam de estar conosco ou quando elas se esvaem. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, eu me alegrei, não foi pela oferta, não é porque eu estava mal e agora eu estou bem, não. Eu aprendi o segredo de viver satisfeito com o necessário. Ele já havia dito, quando escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 6, ele diz: olha, de fato a piedade com contentamento é grande fruto de lucro. E no verso 8 ele diz: portanto, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Eu me pergunto com sinceridade, irmãos, quão distantes nós estamos disso? Numa sociedade insaciável, por maiores conquistas, por maior conforto, por maiores reservas, os homens simplesmente se entregam e colocam toda a sua confiança e alegria nisso. E nós que conhecemos o Senhor, que temos muito além, mas muito além do necessário para comer e para vestir, e às vezes continuamos ansiosos com aquilo que não é essencial, com aquilo que é supérfluo, com aquilo que de fato não é básico para a nossa vida. Paulo estava contente porque ele diz: olha, eu aprendi, eu já vivi momentos distintos na minha vida, mas eu entendo que cada um destes momentos, eles são fruto da ação de Deus, da boa mão do Senhor, e essas circunstâncias, elas não são determinantes para o meu contentamento. Sabe por quê? As circunstâncias mudam,
e mudam o tempo inteiro. Eu conversava com uma irmã essa semana, ela disse: pastor, 2019 foi um ano pesado. Das últimas décadas, certamente o mais difícil para mim. Foram lutas por todos os lados, enfermidades nos mais próximos, mas eu louvo a Deus porque eu estou aqui de pé, aprendendo as lições que Deus quis que eu aprendesse. Talvez para você, 2019 foi o melhor ano da sua existência. Nós não sabemos o que nos espera no ano que começará em poucos dias. Nós podemos ter momentos de fartura, de glória, das maiores conquistas pelas quais nós lutamos por toda a existência, ou pode ser um ano de maior decepção, ou da mais extrema delas. Mas nós não podemos condicionar o nosso contentamento nem às glórias, nem aos fracassos. A verdade é que Deus nos sustentará nos vales sombrios como a morte e continuará nos conduzindo às águas tranquilas. Mesmo numa terra de fartura, o nosso coração precisa descansar e se alegrar em Deus. Como disse o salmista: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Finalmente, irmãos, Paulo demonstrou àquela igreja que ele era um homem que vivia contente mesmo dentro de um calabouço, porque ele confiava no governo soberano de Deus, porque ele aprendeu a viver satisfeito com o necessário, mas em terceiro e último lugar, porque ele era continuamente sustentado pelo poder de Deus. Para que nós provemos e vivamos esta vida de contentamento, nós precisamos estar continuamente sustentados, nutridos pelo poder de Deus que flui através do seu Espírito. E daí ele cita certamente o versículo mais conhecido da carta de Filipenses e o mais mal utilizado. Qualquer descrente, qualquer pessoa que não tenha nem religião, conhece este versículo. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Estampa tatuagens de jogadores de futebol, dizeres em carros e em todos os lugares, não é? Este é o versículo que está no peito do maior lutador de UFC, John Jones. Está lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e tantas outras pessoas que a vida não tem muita relação com uma fé sólida em Cristo Jesus. Este verso é um jargão de uma teologia triunfalista, egocêntrica, onde os homens planejam, idealizam o que querem conquistar e dizem: eu posso conquistar isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como se Deus fosse aquele pai que mima, aquele pai e aquela mãe que não estabelece limites, e tudo que o filho pede, ele dá. E aí estraga o menino, e o menino vira um mini monstro. Quando cresce, misericórdia de quem casar com ele. Que Deus livre os nossos filhos, irmãos. Prestem atenção com quem chega perto do seu filho e da sua filha. Eu já estou de olho, tem um tempinho já. Algumas pessoas acham que Deus é esse. É como se fosse aquele pai que mima, e tudo que ele deseja o Senhor fortalece e capacita para dar. Não é disso que Paulo está falando. O verbo que ele utiliza no original, shuros, significa ser forte. Não uma força que emana do seu próprio coração, mas uma força que emana no trono de Deus. Paulo está dizendo: olha, é verdade, existem momentos em que eu tenho consciência que Deus é soberano. Existem momentos que eu tenho certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Mas, em alguns instantes, as circunstâncias, elas são tão avassaladoras que as minhas forças desfalecem. É possível na vida do próprio Paulo, como ele relata à igreja de Corinto. Ele diz: olha, em alguns momentos eu cheguei a desesperar da própria vida.
Em alguns momentos eu cheguei a pensar: game over, acabou, não há como prosseguir. Deus disse isso e Ele sabe, irmãos, Ele sabe das nossas limitações. Às vezes nós tentamos mostrar que somos fortes para aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos que alguns se preocupam, sabemos que outros só querem fofocar. Então a gente às vezes acaba não se abrindo tanto assim. Mas Deus sabe, Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a estrutura do seu coração. Olha o que Ele disse lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 28. Quando Ele fala ao povo que estava ali cansado, lamuriando pela correção do Senhor. Ele diz: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No verso 30 ele diz: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler juntos o 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Era exatamente disso que Paulo estava falando, nos momentos extremos em que a minha cognição tem consciência de tudo aquilo que Deus é, mas as minhas forças se esvaem. Eu preciso de uma ação sobrenatural de Deus, me dando forças para ir além de mim mesmo. Ele provou isso com propriedade. No seu segundo aprisionamento, ele relata essa experiência. Se os irmãos abrirem em 2 Coríntios, no capítulo 12, veja o que este homem disse. 2 Coríntios 12, versículo de número 7. Paulo está relatando a grandeza das visões que ele teve. Ele foi levado até os céus, ao terceiro céus, numa linguagem simbólica. E devido a essa visão, o Senhor permite ele a viver essa experiência. E no verso 7 ele declara: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Pausa. Deus conhecia a estrutura de Paulo, que não era perfeito, assim como Ele conhece a minha e a sua estrutura. Nesse processo onde Deus está usando todas as coisas para nos transformar, Ele sabe como ninguém as áreas que eu e você, nós precisamos ser ou sermos moldados. Ainda que às vezes a gente dissimula um pouco para o cônjuge, quando o cônjuge chega, ou o pai, ou alguém mais próximo, e lhe confronta naquela área, e a gente tenta ali escapar, fingir, não olhar. Eu quero dizer, meu irmão, com Deus não funciona. Como foi lido no momento de contrição aqui, Ele sonda até as intenções do seu coração. Paulo deixa claro que um pecado contra o qual ele lutava era o orgulho. Um homem de pedigree tão elevado, com tanto conhecimento, ele era de fato tentado à soberba. E Deus dá a este homem muitos privilégios. Ele vai agora aos céus, e para que ele não ficasse envaidecido, Deus permite um espinho na carne. Os teólogos discutem, era uma enfermidade? Era o fato de não poder ter casado? Nós não sabemos. Mais provável é que era de fato enfermidade. Deus permite. Deus permite que portas se fechem. Deus permite que as nossas vontades se frustrem. Deus permite que expectativas não sejam alcançadas. Deus permite que nós não cheguemos em alguns lugares que gostaríamos de chegar. Sabe por quê? Porque o bem mais precioso que nós temos não são as conquistas dessa terra, mas é a nossa comunhão com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele abrirá as portas e fechará as outras que forem necessárias para que esta comunhão se estreite mais e mais.
mas Ele nunca nos desampara. E Paulo diz: olha, o Senhor coloca um espinho na minha carne, e eis um homem de fé, eis um homem que teve experiências com Deus como nenhum de nós aqui. Um homem que orou por mortos e Deus ressuscitou, que orou por paralíticos e Deus curou. Era um homem que teve experiências inenarráveis. E olha o que ele diz, irmãos, no versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: juntos, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Finalmente juntos, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vocês estão entendendo do que Paulo está falando quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele está dizendo: olha, eu posso ser um homem contente, eu posso ser um homem satisfeito, dentro de um calabouço, com o essencial para comer, não fazendo aquilo que eu mais amo fazer, não tendo as pessoas que eu mais amo perto de mim. Sabe por quê? Porque o poder de Cristo e a comunhão do seu Espírito Santo está comigo em todo o tempo, e isso me fortalece mais do que todas as coisas. É tão somente assim, irmãos, como diz o comentarista William Barclay, ele declara: a aflição é o nosso maior teste de contentamento. Quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila, e uma disposição mental, antes pacífica, cede à inquietação. Quando vem a enfermidade, quando os exames confirmam que aquela mancha é um câncer, quando perdemos o emprego, quando o nosso filho é levado, quando o nosso bom nome é difamado sem razão, como respondemos? Quando a nossa fé é desafiada, temos a oportunidade de descobrirmos até onde vai o nosso contentamento e de onde de fato ele deriva-se. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar que o nosso Salvador, antes de ser assunto aos céus, ele ora pelos seus. E na oração sacerdotal, no capítulo 17, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele que modelou o que era uma vida de contentamento em Deus, que abriu mão de toda a sua glória, do seu esplendor e do uso contínuo destes atributos para se fazer homem limitado no tempo, num espaço, para cumprir o propósito e fazer a vontade de Deus pela nossa redenção. Ele orou e disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Moradas no original tem a ver com tabernacular, habitar na presença de Deus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Foi esse Cristo que foi assunto aos céus e hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, que além de ter morrido, proveu por sua morte e ressurreição a vinda do Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, que habita em nós, para nos dar uma vida de contentamento nele, de intimidade e proximidade. Como ele mesmo disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Certamente Deus,
Ele tem muitas alegrias na vida para todos nós, alegrias circunstanciais de conquistas. Mas eu tenho certeza que através da experiência de Paulo com a igreja em Filipos, ele quer nos ensinar a sermos contentes e alegres nele. Quando ele nos dá abundantemente, ou quando ele permite que não tenhamos o que desejamos, possamos encontrar esta felicidade. No início dessa mensagem, eu compartilhei um pouco das alegrias que nós sentimos em conhecermos belos lugares, do contentamento que tais lugares trazem aos nossos corações, não só nós adultos, até os nossos filhos, que já levamos em algum lugar para passeio, eles ficam maravilhados com aquilo que conhecem. O meu caçula, 5 anos, Azaf, vai fazer 5 anos agora em janeiro, ontem pegou o telefone, ligou para a avó e disse: olha, eu quero lhe convidar para o meu aniversário mês que vem, e vai ser lá na Argentina. Eu olhei assim, eu disse: como é que é a história? É porque nós estivemos esse ano lá e é a última memória que ele tem de viagem. Ele disse: eu gostei muito de lá, eu quero fazer meu aniversário lá. Eu disse: beleza, meu irmão. Talvez um dia, mas esse ano, sem chance. Todos nós temos o prazer de estarmos em belos lugares. Mas eu confesso, irmãos, que às vezes são nos lugares mais extremos, inóspitos, que nós podemos provar as experiências mais profundas, com a alegria que vai muito além daquilo que a infraestrutura e o dinheiro pode nos dar. Eu acredito que essa é a razão pela qual os americanos têm o hábito de enviarem os seus jovens, às vezes em viagens da universidade, da escola ou de igrejas, para aquilo que eles chamam de short-term trip, ou viagem de curta duração, para projetos sociais. E aqueles jovens que vivem num país de primeiro mundo, e crianças, vão para países aqui na América Latina, ou em outros lugares, até na Ásia, ter o contato com a pobreza extrema, com a necessidade extrema. Vão ali para servir, ajudar a construir pequenas casas, ajudarem aquelas crianças que passam por necessidades profundas, para que eles possam ter não apenas um choque de realidade, mas entenderem também que a alegria verdadeira está muito além daquilo que nós podemos ter. Na primeira mensagem que eu falei em Filipenses, eu contei a história de uma africana que se converteu na nossa igreja no Japão, chamada Mônica Muranzi. Muitos de vocês lembram. Através dela, nós começamos a enviar uma oferta para o seu irmão, que era um vaqueiro, numa aldeia de refugiados em Ruanda. E com aquela ofertinha que nós enviávamos, eles, pregando debaixo das árvores, muitos refugiados da Tanzânia se converteram a Cristo. E no ano de 2013, com uma equipe da minha igreja, eu decidi ir àquela aldeia em Ruanda. Nós saímos do Japão e chegamos ali. Ao chegarmos ali, irmãos, foi muito impactante, porque era um lugar que não existia estrada. Nós tivemos que andar no meio da savana, no 4x4, para alcançarmos aquela aldeia. Pode colocar a primeira foto, Silvana? E mesmo tendo começado o meu ministério há 20 anos atrás, aqui no interior da Paraíba, convivendo com muita pobreza, eu confesso que a pobreza extrema desses refugiados me chocou e chocou aquelas pessoas que nós estávamos. Pode passar. E quando nós chegamos no alto do monte, lá embaixo, nós conseguimos enxergar essa igrejinha feita de taipa. E estava marcado então um culto de celebração. Nós chegamos naquele lugar com 1 hora de antecedência. Nós éramos os primeiros estrangeiros a irem naquele lugar, e eles sabiam. Era a igreja do Japão que tinha enviado uma oferta para construir a igrejinha deles. 1 hora antes, então, quando nós estávamos chegando de longe, nós escutamos o barulho dos louvores. E eu perguntei para o Joseph Muranzi, o obreiro, e disse: meu irmão, o culto não é daqui a 1 hora? Por que eles já começaram? Eles disseram: não, pastor, eles estão desde as 7 horas da manhã reunidos,
cantando e louvando a Deus em agradecimento pela vinda de vocês. Eu confesso aos irmãos que ali no carro eu já comecei a me emocionar, quando nós entramos naquela pobreza, irmãos, nessa que vocês veem, extrema. Eles pulavam, louvavam, exultavam, daquele jeito africano de ser. E foram 7 dias ali, uma conferência evangelística, comendo, pode aguardar, querida, comendo uma comida cozinhada em buracos no chão, bebendo uma água, irmãos, que a gente orava 1 hora antes e orava depois, pedindo a Deus para guardar o nosso estômago. Mas depois de uma semana, nós, no último dia, decidimos celebrar o Senhor com uma ceia, com os sacramentos, batismo e ceia. 80% desses crentes nunca tinham participado de uma ceia, nem eram batizados, porque não existia pastor aí. Então nós decidimos então realizar os sacramentos, e eu peço ao Joseph, o obreiro, que esteve aqui em 2014 na nossa igreja, para providenciar os elementos da ceia. Quando nós chegamos no último dia lá, que eu descubro uma mesinha com um pedaço de pano amarelo, o que tinha em cima da mesa era Coca-Cola e bolacha Maria, biscoito Maria. E eu olhei para o Joseph e falei: Joseph, isso aqui é o lanche, eu quero os elementos da ceia, onde estão o pão e o vinho? Ele disse: pastor, aqui não existe pão, nem vinho. Eu falei: suco de uva? Ele falou: aqui não existe suco, as únicas coisas que nós temos aqui é água e Coca-Cola. E ali eu entrei num conflito como um bom teólogo e professor de teologia sistemática. Eu disse: e agora, Senhor? Batizei esses crentes no meio do nada, eles numa expectativa tremenda iriam participar da mesa do Senhor pela primeira vez. Eu falei: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Me ajude. Na nossa igreja nós usávamos exclusivamente o vinho, nem suco de uva nós utilizávamos. Eu falei: Senhor, e agora? Eu falei: Senhor, me perdoe, mas nesse caso extremo, eu vou celebrar a ceia para esses irmãos. E daí, celebramos a ceia, irmãos, com pedacinhos de biscoito Maria e com copinhos descartáveis com um pouco de Coca-Cola. Pode passar, querida. Enquanto nós dávamos às senhoras de joelhos, segurando o copinho, elas choraram por 20 minutos, dizendo: Senhor, nós te louvamos pela vida eterna em Cristo, nós somos ricos, Senhor. E pelos mesmos 20 minutos, a próxima foto, os jovens viraram todos para a parede e choraram copiosamente de alegria pela vida eterna em Cristo Jesus. Aqueles irmãos que foram comigo do Japão chegavam para mim chorando e disseram: pastor, se existe uma alegria no céu, é algo parecido com isso que nós estamos vendo aqui. Não existe nada que explique tamanha alegria no meio de tanta pobreza e miséria. Sabe por quê, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Há uma alegria inenarrável que Deus já provê para nós como seus filhos hoje. E Deus quer que nós provemos mais dela. Eu preciso mais e mais. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor que derrame sobre os nossos corações. E se você necessita mais, meu irmão, como um gesto de fé, como um gesto de devoção ao Senhor, vamos nos colocar de pé, vamos clamar a Deus. A presença abençoadora do Senhor está no nosso meio. Este culto é a Ele, e nós queremos pedir perdão se nós temos atrelado tanto a nossa felicidade, o nosso contentamento às circunstâncias, se andamos tão insatisfeitos, se andamos murmurando, lastimando. Nós precisamos da alegria que vem do alto.
Ó Deus maravilhoso e santo, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos deu em teu Filho aquilo que nós não poderíamos conquistar, a vida eterna. E através do teu Filho, o Senhor nos ensinou, um homem de dores que sabe o que é padecer, o modelo de plena alegria, de contentamento em viver neste mundo para fazer a tua vontade. Eis os nossos corações, o Senhor nos sonda, e como já falamos, não podemos dissimular diante de ti. Perdoa-nos, ó Pai, quando estamos tão insatisfeitos, quando reclamamos tanto, quando, ó Deus, a nossa alegria está tão atrelada àquilo que nós recebemos. Ajuda-nos nesta noite, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e provarmos, Senhor, e vivermos este contentamento que vem do nosso Cristo, a gozarmos desta alegria soberana, a ponto de podermos dizer como o profeta Abacuque, depois de vencer a crise, declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, ainda, Senhor, que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Senhor. Dá-nos desta alegria, ó Deus, que vem de Ti, de uma vida de comunhão com Jesus Cristo, pela certeza que temos de que absolutamente nada, nem no presente, nem no porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, aqueles que já provaram desta alegria quando te conheceram, quando provaram da salvação, eu te peço, renova, Senhor, renova no coração dos teus filhos. Aqueles que nunca provaram, Senhor, que eles te conheçam nesta noite, Tu que és a fonte de água viva, Tu que podes saciar a sede de todo o coração que está perdido, como um dia o Senhor saciou a sede dos nossos corações, ao nos encontrarmos contigo. Nós te agradecemos, Senhor, e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus.